A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu vim aqui trazer memória quando o Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou, né? Ali no último capítulo de Lucas, vem falando o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, né? E que ele veio conversando ali com os dois homens que estavam no caminho de Emaús, mostrando para eles a respeito de si mesmo, né? Porque eles não estavam entendendo, né? A respeito da vitória do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus vem discussando a respeito de três grupos de livros além da Bíblia, né? Ele vem falando sobre si mesmo, né? O Senhor Jesus vem falando sobre ele no livro de Moisés, explicando, né, o que os livros de Moisés falaram a respeito do Senhor Jesus. Ele fala sobre os Salmos, o que os Salmos falavam sobre a vida do Senhor Jesus, e sobre os profetas, o que os profetas falaram sobre o Senhor Jesus. Que convinha que ele padeceria, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia, né? Então ele vem explicando nesses três livros, esses três grupos de livros, os escritos de Moisés, nos Salmos e nos livros dos vários profetas, né? Está ali falado ali no último capítulo de Lucas. E quando os de Emaús ali estavam com o coração queimando, né? Foi o que eles falaram. E que o Senhor abriu o entendimento deles para verem o Senhor Jesus nesse sentido. O Senhor sai da presença deles. E aí esses de Emaús, eles caminham até mais depois e vão encontrar com os demais, né? E o Senhor Jesus também aparece para os demais. E aí o Senhor Jesus repete a mesma coisa, ele explica para eles a questão que ele teria que ressuscitar, abre o entendimento deles e explica o que foi falado no livro, nos escritos de Moisés, nos Salmos e no livro dos profetas, né? E aí quando a gente vai observar os Salmos, né, os Salmos messiânicos, eu queria pegar um range ali, uma parte ali, né, de alguns Salmos, na sua sequência. Vou falar bem sintetizado, mas é porque eu quero parar ali no Salmo 37. No Salmo 22, nós vemos ali, Salmo 22, a crucificação do Senhor Jesus, né? Deus meu, por que me desamparaste, né? Então, nós vemos ali a crucificação do Senhor Jesus. No Salmo 23, que é muito conhecido, nós vemos ali a ressurreição do Senhor Jesus, né? Todos aqueles inimigos do Senhor que eram contra ele e estavam se regozijando, né? Porque ele está no Salmo 22, ele está sendo crucificado. Já no Salmo 23, ele já está ressuscitado, né? O Senhor preparando uma mesa, né? Diante de todos os seus inimigos, né? O Senhor trazendo refrigério para ele, né? Tirando ele, não permitindo que ele fique no Hades, tirando ele das garras do inimigo, preparando uma mesa de vitória diante dos inimigos e dando refrigério para a alma dele. Então é o Espírito ressurreto do Senhor Jesus, amém? E aí quando você chega no Salmo 24, você vai ver o Senhor entrando na glória. Ele ressuscitou, né? Ele ficou 40 dias com os discípulos, não foi isso? Ensinando, né? Lá em Atos fala isso, e ensinando a respeito das coisas do reino, que é o que nós vamos terminar aqui no Salmo 37, falando sobre o reino, né? O reino manifesto, né? E aí você chega no Salmo 24, né? Que é após a ressurreição. 22 é a crucificação, 23 é a ressurreição diante dos inimigos, e o 24 é o Senhor sendo entronizado na glória, né? Então, após os 40 dias que Jesus ficou com seus discípulos, ele teve que ser entronizado aos céus, né? Nós vimos logo no primeiro capítulo de Atos, ele indo e os anjos falando: o que vocês estão olhando, discípulos? Esse mesmo Jesus, né, que vocês viram subindo aqui, ele há de voltar nesse mesmo lugar aqui, né, diante de vós, no Monte das Oliveiras. Eles estavam no Monte das Oliveiras. Então, quando a gente vai em Zacarias 14, né? Zacarias 14, a gente vê o Senhor Jesus pisando no Monte das Oliveiras, voltando. Os capítulos ali de 10 até 14,
até os iniciais também, mas no capítulo 10 ao 14 vai intensificar muito ali sobre a última batalha do Armagedon, né? A batalha do Armagedon vai falar sobre o Senhor aniquilando o anticristo, todos os exércitos, as nações que foram contra Israel, querem massacrar ela. É o Senhor Jesus com o sopro da sua boca, né? Confundindo todos os inimigos. É a mesma coisa que acontece lá no Apocalipse 19, né? E então nós vamos ver ali no, no em Zacarias, esse tipo de coisa, nós vamos ver essa manifestação também ali no Salmo 37, né? Tem outros salmos que falam isso também, mas eu não vou estender. Quero fazer um caminhar ali do Salmo 22 até o 37. Então, no 24 é o Senhor Jesus ficando 40 dias com os discípulos na terra, ensinando a respeito do reino. Ele já tinha ressuscitado, mas ele precisava ser entronizado na glória. Então nós vemos em Atos 1 ele sendo entronizado na glória, subindo. Então, Salmo 24 é o que acontece lá em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, né? Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, que é o que? Um justo homem entrando na glória. O primeiro homem entrando na glória, né? Então, o Espírito Santo teve experiência de ser homem, né? Se encarnou em um homem. Esse homem foi vitorioso. E aí esse homem agora está sendo entronizado na glória para representar os outros homens. Por isso que somente o Senhor Jesus Cristo traz salvação. Não há salvação nenhum outro, né? Somente um homem que venceu é que pode representar outro homem, né? E todos os homens estão sujeitos esperando para ser julgados. Seja qualquer um, né? Seja Maria, né? Seja José, que foi o pai terrenal, né? A mãe terrenal. Todos eles estão esperando para serem julgados. Todos vão passar pelo tribunal, todos. Então, tem um homem na glória lá agora, o Senhor Jesus representando o homem. Então, o Salmo 24 é esse. Abre as portas, abre os portais eternos para que entre o Rei da glória, né? E aí, vai progredindo, o Salmo 25 vai falar de intimidade com o Senhor, né? O 26 vai falar de o 26, 27, 28, até chegar ali no 31, está falando sobre a restauração do Senhor, a misericórdia do Senhor, a nação de Israel suplicando, clamando, se arrependendo, né? E o Senhor dando livramento. Esse é um momento específico, tudo profetizado, um momento específico para a volta do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, no final da Guerra do Armagedon, quando todas as nações estão sitiando Jerusalém, né? Aí quando você chega no Salmo 31, você vai ver lá, a cidade está sitiada e o Senhor deu livramento, né? É o que acontece lá no Salmo 118 também, né? O Salmo 118 é a mesma coisa que está acontecendo em Zacarias 14 e a mesma coisa que está acontecendo em Apocalipse 19, né? O Salmo 118 vem falando que o Senhor é a porta, né? Por onde eles passaram e tiveram salvação. O Senhor é a pedra que os construtores rejeitaram, né? A principal pedra angular. Pedro cita isso nas cartas de Pedro, né? E vem falando, todas as nações nos cercaram, mas eles invocaram o nome do Senhor, né? E aí tiveram livramento. Então eles vão confiar a nação de Israel nas mãos do anticristo, achando que ele é o Messias terrenal, de fato, porque ele vem do poder religioso, né? E ele tem o poder político. E eles vão adorar a besta, né? Esse poder religioso que vai existir, que já existe, né? Mas que já domina de uma certa forma, mas que vai ter uma supremacia novamente, como já teve em vários períodos da Terra, vai ter novamente e vai governar toda a Terra, fazendo prodígios, sinais, milagres. E eles vão confiar neles. Mas aí, no fim, quando eles forem ser sitiados, esse anticristo vai trair eles, vão ser sitiados, todas as nações vão querer guerrear contra eles. Aí eles vão ver o grande erro que eles fizeram, né? Porque eles vão confiar todo o poder bélico deles, vão se desarmar, né? Hoje a nação de Israel ela é temida por causa das suas armas, mas eles vão se desarmar nesse sentido e confiar plenamente. É quando todas as nações vão lá invadir e vai acabar com Israel. Vão tentar acabar com Israel.
Então, esses salmos estão falando sobre esse livramento, esse arrependimento que eles vão ter, porque eles vão realmente ver aqueles que o Senhor Jesus, né, pelo qual eles traspassaram, que eles negaram, e vão, diz que 1/3 dos judeus vão, como é falado em Zacarias 13, né, vão se arrepender e vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. O Salmo 118 termina, né, falando isso: bendito o que vem em nome do Senhor. Então é quando eles invocam e chamam e confessam que eles precisam do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus que eles traspassaram lá naquela época é realmente o Rei dos Judeus. E aí é quando o Senhor Jesus vem e dá o livramento. Então, desde aí até chegando no 37, vem falando desse livramento, dessa paz que o Senhor vai dar para esses remanescentes de Israel. E quando você chega no 37, o Senhor vem falando da iniquidade e da impiedade, né? Iniquidade é o contrário da equidade. Equidade é a justiça do Senhor, né? A justiça do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é a nossa justiça. Então, aquele que não está em Cristo, ele é injusto. Ele não está coberto da justiça do Senhor. Ele não está na equidade, ele está na iniquidade, entendeu? E impiedade é o contrário à piedade. Piedade é expressar o Senhor, expressar a vida do Senhor, expressar o Espírito do Senhor, né? É o Senhor em nós. E aí, impiedade é o contrário, nós não expressamos o Senhor. Então, o Senhor está falando que aqueles que são justos e expressam Ele, né? Aqueles que têm a equidade e têm a piedade, esses vão herdar a terra. E aí, esses versículos que eu coloquei do Salmo 37, vai falar muito sobre a herança da terra e a plenitude de paz nela, né? Hoje nós sabemos que o príncipe deste mundo é Satanás. Príncipe é o principal. Quem que é o principal deste mundo? Satanás. Enquanto a terra está subjugada, né, a esses espíritos imundos, essas aves de rapinas, né, ao Satanás, não haverá paz na terra, né? Somente quando o Senhor Jesus vier destronar Satanás das regiões celestes, ele vai cair. Em Apocalipse 12, Apocalipse 13 diz: ai da terra, porque o diabo desceu até vós, e sabe que pouco tempo lhe resta, 42 meses, né? Os 3 anos e meio finais da grande tribulação, os 1260 dias, né? Como é falado em Apocalipse 12, Apocalipse 13, fala muito claro. E sabe, pouco tempo lhe resta. Então é quando é quebrado o pacto de paz com Israel, e aí o pau vai quebrar literalmente. E aí eu não quero entrar nesse mérito, mas alguns acham que o Senhor Jesus vai tirar, né, os seus santos desse período e vai guardá-los, né? Outros acreditam que a igreja vai passar pela essa grande tribulação toda, né? A palavra do Senhor de fato fala que muitos vão ser martirizados, tanto lá quando em Daniel capítulo 7 fala que vai ser martirizados de fato. Em Apocalipse 13 também fala, confirmando o que está falando em Daniel 7, né, que vão ser martirizados de fato, né? Muitos que não vão aceitar a marca da besta, em Apocalipse 13. Então, vamos deixar ao julgamento do Senhor nisso aí. Se o Senhor vai tirar ou o Senhor vai permitir que fiquemos, né? Mas uma coisa nós temos que garantir a equidade e a piedade, né? Porque a promessa do Senhor são para esses que vão herdar a terra. E herdar a terra como? Em que período, né? Então é o que vem falando lá em Apocalipse 20, após a guerra do Armagedon, né? Que é Apocalipse 19, vem o que? Apocalipse 20, que é aqueles que foram martirizados, né? E também os santos que foram vencedores de todas as eras, né? Eles vão herdar juntamente com o Senhor, reinar juntamente com o Senhor na terra durante 1000 anos. Bem-aventurados aqueles que são chamados para esse período, né? Porque foram ressuscitados, né? Então, o que o Senhor Jesus considerou como vencedores de todas as épocas, o Senhor chama, os ressuscita, e eles vão reinar e ver o reinado do Senhor Jesus nessa terra durante 1000 anos. Então, herdar a terra,
que está falando em Apocalipse 37 é justamente esse período, né? Aqueles que caminharam com o Senhor Jesus, os 12 apóstolos, né? Eles escutaram o Senhor Jesus falando isso o tempo todo. Lá no Sermão do Monte, o Senhor fala a mesma coisa, está falando aí no Salmo 37, o Senhor Jesus fala, ó, os mansos herdarão a terra, né? Lá em Mateus 5. E nós não vimos essa palavra que foi proferida ali juntamente aos apóstolos, ela sendo cumprida na vida dos apóstolos. Pedro foi martirizado, Paulo foi martirizado, Paulo veio depois, né? Mas foi martirizado também. Os apóstolos, a maioria deles, né? Quase todos foram martirizados, menos João, né? Que foi poupado para estar na ilha de Patmos, escreveu Apocalipse depois e tal. E diz que ele morreu de uma morte natural. Embora a história diz que ele foi jogado num caldeirão quente, né? História secular. Mas ele não morreu e depois o general Tito jogou ele na ilha de Patmos. Mas se você pegar a história dos mártires, o livro dos mártires, você vai ver que todos os 11 foram martirizados em lugares diferentes, né? Então não se concretizou, morreram cedo, né? André morreu mais cedo, Estevão, que foi o diácono, morreu cedo, né? O primeiro mártir da igreja. E então o Senhor vai os chamar para reinar e ver o reinado do Senhor Jesus de fato como Messias, reinando, o Rei da Glória, o Rei de Jerusalém, reinando nesse período dos 1000 anos. Mas não somente por causa disso, né? Porque nós temos que voltar lá em Gênesis, ver uma palavra que foi dada para Adão, falando para Adão que ele deveria governar a terra, subjugar a terra, governar a terra, né? Crescer, multiplicar e governar a terra, o primeiro Adão, né? E nós não vemos ele fazendo isso, pelo contrário, ele come do veneno de Satanás, a vida de Satanás entra dentro da alma do homem e Adão entrega de mão beijada as chaves do reino para Satanás. E Satanás governa esse mundo desde então, né? Aí teve que vir um segundo Adão, que é o Senhor Jesus, como é dito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, né? Que o primeiro Adão foi alma vivente, mas o segundo Adão foi espírito vivificante. Então esse espírito venceu dentro de um homem e está representando a glória. Então, aqueles que permitirem o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, vencerem dentro dele, vencer o seu próprio ego, né? Negar a si mesmo. A gente nega a si mesmo conforme o Senhor Jesus tomou a cruz do Senhor por meio desse Espírito. E esses vão se tornar vencedores, né? Aquele que guardar as minhas obras até o fim, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27 diz que aquele que guardar as minhas obras até o fim, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Esse é o reino, governar sobre o mundo, entendeu? Então aquilo que foi falado para Adão, você vai governar, nunca se cumpriu, nem pela vida do Senhor Jesus, até hoje não se cumpriu, porque o reino não se manifestou ainda, o Senhor Jesus não tomou os reinos nas suas mãos, né? Então não se cumpriu. O Senhor Jesus veio, todos o livro de Isaías, os Salmos, todos vão falar que Jesus de fato vai reinar sobre a terra. Por isso que os judeus não creram nele, porque ele não veio no poder político, né? Mas ele veio preparar, fazer morada, né? Como é falado lá em João 14. Então agora esse Espírito está na glória, ele vai vir, vai reivindicar, como é falado, ele vai reivindicar essa terra para ele, porque agora Satanás ele não tem mais esse poder de estar governando, porque tudo vai se cumprir, se cumpriu e vai se cumprir, vai se concretizar na vida do Senhor Jesus, na questão de manifestar o seu reino, né? Então Adão foi falho, mas Jesus reconquistou a palavra que saiu da boca do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor não pode voltar vazia, e se concretizou em Senhor Jesus e vai se manifestar o reino do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus vai vir cumprir aquilo que Adão não cumpriu. Ele vai vir a Satanás durante 1000 anos e fazer cumprir aquela palavra. Por que ele não aniquila Satanás? Porque Satanás precisa ver o reinado
do Senhor se cumprir primeiro lá em Adão. É uma vingança do Senhor. Satanás fica amarradinho, vendo aquilo que Adão não conseguiu cumprir, vai se cumprir em Senhor Jesus, o segundo Adão. E aí aqueles que venceram com o Senhor Jesus terão autoridade sobre as nações, conforme é falado. Espera que o papai está no áudio aqui. Desce lá que depois o papai conversa com você. Aquilo que foi falado em Apocalipse, para Adão, em Gênesis 1, 26, 27, 28, né? Então, vai se cumprir, vai se manifestar literalmente. Então, muitos irmãos, eles querem ir para o céu, né? Mas, e de fato, nós vamos para o céu porque o reino dos céus vai estar aqui, né? O reino dos céus, ele desce para a terra, é manifestado na terra, né? Após a guerra do Armagedon, né? E depois que acontece, o Senhor reinando durante esses 1000 anos, onde acontece todas aquelas maravilhas que é falado lá em Isaías 65, se eu não me engano, Isaías 12 também, né? Em que falam que o leão pastará com a ursa, não vai haver cadeia alimentar, né? Vai que a criança de colo, ela vai tocar na toca da cobra, da áspide, né? Não vai ter problema, não vai ter mais, essa maldição vai estar amarrada, né? Os espinhos e abrolhos não vão existir mais, conforme a terra foi amaldiçoada e nasceu espinhos e abrolhos, né? O que nós vemos de uma rosa, né? Linda, bonitinha, mas com espinho, esse espinho vai sumir, né? Porque a terra se tornou maldita, né, por causa do pecado do homem. Então não vai haver esse tipo de coisa. É o que está falando lá em Isaías 65. E depois, quando passa esse período de 1000 anos, nós vimos ali em Apocalipse 20 que Satanás vai ser solto, né, e vai enganar alguns ainda, né. E muito não entende ainda quem são esses alguns que vão ser enganados, mas esses que vão ser enganados vão ser as nações que foram poupadas pelo Senhor, que simplesmente não aceitaram a marca da besta, mas que não foram vencedores na era da graça, não aceitaram o Senhor Jesus na era da graça, mas quando chegou na época da grande tribulação, eles não aceitaram a marca da besta, porque tinha 2 oliveiras aqui pregando, tinha anjos pregando o evangelho eterno, vai ser uma época sobrenatural diferente, onde que vai estar caindo pragas do Senhor o tempo todo, né? Então aqueles que não aceitaram a marca do Senhor, a marca da besta, a marca da besta, foram as nações, não foram considerados igreja, né? Mas foram as nações que simplesmente não aceitou a marca da besta. E aí muitos foram martirizados, muitos não foram martirizados, mas o Senhor permitiu entrar nesse período desses 1000 anos. E o que acontece? Quando Satanás é solto no final desse período de 1000 anos, esses vão ser corrompidos. Alguns não, alguns por ter visto a glória do Senhor, vão optar pelo Senhor. Outros não, outros vão se achegar ao arraial de Satanás e Satanás vai jogar esses novamente contra o Senhor, né? E é quando o Senhor de fato fulmina estes e Satanás juntamente, e aí acaba. E aí o que acontece? A terra novamente, ela passa por uma modificação. É quando desce a nova Jerusalém, ataviada dos céus, né? Apocalipse 21 e 22, dizendo que os céus são diferentes, né? Os que vão ser diferentes. O mar já não vai existir mais, porque o mar, na conotação do mar em toda a Bíblia, ele é chamado de águas de morte, né? É onde os pecados estão enterrados, é onde ele tem uma conotação a favor de espíritos imundos, né? É por onde o Senhor Jesus anda com autoridade sobre eles, sobre o mar, né? Por isso que o mar não existe mais. E aí sim, a Nova Jerusalém desce através dos céus, para onde? Para a terra. É novos céus e nova terra, né? Então é um compromisso que o Senhor tem com essa criação que Ele fez, que é a terra, né? É uma palavra que foi dada para Adão e ele não cumpriu. Vai se cumprir o Senhor Jesus. O Senhor vai reinar durante os 1000 anos e depois vai reinar para todo sempre.
Então, o Salmo 37 está falando sobre isso, né? Eu linkei alguns versículos. Versículo 3, ó, confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança, porque os malfeitores serão exterminados. Versículo 9, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, né? Então o que acontece? Os malfeitores serão exterminados. Mas se você vê na época do Senhor Jesus, dos apóstolos, quem foi exterminado? Os servos do Senhor. Não foram os malfeitores. Então a gente vê que o Senhor está falando especificamente aqui da Guerra do Magedon, falando especificamente aqui do seu reinado. Só entra, só fica nessa terra, no reinado do Senhor Jesus dos 1000 anos, quem ele permitir, quem for justificado, né? E quem ele permitir. Quem entrou no padrão de justiça dele, né? Então, versículo 11: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. É a mesma coisa que é falado em Mateus 5, né? Bem-aventurança dos mansos, nas bem-aventuranças dos mansos. Versículo 18: o Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Versículo 22, né? Nós estamos lá em Salmo 37, versículo 22. Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados, né? Novamente dizendo, os santos do Senhor na era da graça foram exterminados, foi o contrário, né? Mas no reinado do Senhor, quem vai ser exterminado vai ser os deste mundo, porque quem está governando é diferente. Quem está governando hoje é Satanás, mas quem vai governar após a batalha de Magedon, Senhor Jesus. Por isso que os últimos serão os primeiros, né? Versículo 29: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre, né? Então, o reino do Senhor é para sempre. Após, quando ele se manifestar após a guerra do Magedon, o Senhor reina para sempre. Ele vai reinar os 1000 anos na terra, mas depois que Satanás, no final dos no final do milênio, que Satanás for solto e depois exterminado de vez, o Senhor vai continuar reinando, né? Ele não deixa de reinar a hora nenhuma, né? Desde quando ele assume o reino. E só que a terra vai ser transformada, né? E aí continua o seu reinado para sempre. Então, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então, vai habitar na terra para sempre. Seja nos 1000 anos da criação do Senhor, que tem os mesmos céus e o mar, né? Ou seja, depois que a terra for restaurada em Apocalipse 21, 22. Ou seja, terra para sempre. Então, essa mensagem é uma mensagem de consolo e ao mesmo tempo de exortação para nós estarmos na equidade e na piedade do Senhor, porque os que serão exterminados é justamente os ímpios, que é falado aí no Salmo 37, e os que estão na iniquidade, ou seja, estão contra a justiça do Senhor e não querem também expressar o Senhor. As duas coisas andam juntas, né? Aqueles que são justificados pelo Senhor expressam o Senhor, né? Então nós devemos cada dia mais lutar por permitir que o Espírito Santo, né, crucifique o nosso eu, para que nós possamos deixar a vida do Senhor ser expressa em nós. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus seja com o seu dia, em que você tenha sede das palavras do Senhor, e seja do Espírito do Senhor, e por ser transformado. E nesse nosso ego, cada dia nós deparamos com coisas difíceis que há em nós, né, que precisam ser crucificadas, coisas difíceis que há em nós de fato, né, que muitas vezes nos envergonham, muitas vezes está escondidinha e que o Senhor, na sua circunstância, vai lá com uma agulhinha, cutuca para que seja externado, para que a gente possa saber que existe aquilo, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa nos negar, para que a gente possa suplicar ao Senhor transformação. E o Senhor é misericordioso, fiel, e Ele vem nos transformar. Amém? Tenha sempre essa esperança. No Salmo
145, versículo 18 diz: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, né? No Salmo 118, versículo 5, se eu não me engano, diz que invoquei o Senhor e Ele me levou para um lugar largo, um lugar espaçoso, né? Me deu folga. Então, tudo aquilo que estiver oprimindo, você pode clamar: Senhor Jesus, me socorra, né? Paulo é muito estudioso da Bíblia, né? Dos Salmos. Ele viu que Davi fazia muito isso e ele entendeu também, né, por meio do que Deus deu para Pedro ali no dia do Pentecoste, porque também ambos viram o que foi falado lá em Joel, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né, para ter o Espírito Santo dentro de si, uma vez que você chama, né, que você confessa: eu quero o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente, somente Ele, né, Salvador e Senhor da minha vida, e que abre os lábios e confessa isso que você creu, dizendo para todo mundo espiritual, né, sobre isso. Eu quero o Senhor Jesus, socorra-me, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, eu confesso que você é o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Eu te quero e me dê o teu Santo Espírito, né? Foi isso que Pedro instruiu a todos fazerem ali no dia da festa do Pentecostes em Jerusalém, porque eles viram que estavam cheios de Espírito, e eles perguntaram o que estava acontecendo, e Pedro explicou essa profecia de Joel e falou o que está acontecendo naqueles dias ali, e eles invocaram o nome do Senhor Jesus, né? E Paulo vai ensinar isso também lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, e Paulo continua ensinando isso para, uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, nós devemos vigiar e devemos constantemente invocar o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, socorra minha alma, né? Socorra-me, Senhor Jesus, em várias circunstâncias, em várias situações, porque cada dia vai aparecer algo que o Senhor quer restaurar e transformar, porque nós estamos sendo transformados de glória em glória, né? E contemplando a beleza do Senhor, né? Olhando para o Senhor para sermos iluminados. E o Senhor vai nos revelando, e nós vamos confessando, e o Senhor vai nos limpando, e nós vamos sendo transformados dia após dia. Amém? Nós não somos perfeitos ainda, mas estamos sendo santificados, e essa santificação vai nos levar a ver o Senhor. E o Senhor vai ver o quanto da vida dele cresceu em nós, e vai se identificar com essa vida que está em nós, e nós não seremos envergonhados, porque vai haver uma identificação, né? Existe um selo aí, o Espírito Santo da promessa sobre nós, que nos sela para esse dia do encontro, amém? Onde que nós vamos ser perfeitos, que aí nós vamos ser totalmente como Ele é, como João diz, né? Glória a Deus por isso. Não fique ansioso por coisa alguma. Lance toda a sua ansiedade diante do Senhor, abra os seus lábios, porque Ele tem cuidado de nós, e é Ele que nos transforma, amém? É Ele que faz todas as coisas, não nós mesmos, na força do nosso próprio braço, porque nós não conseguimos, mas o que nós temos que fazer é: Senhor Jesus, vem me socorrer, transforma minha vida, tem misericórdia de mim, perdoa isso, perdoa aquilo outro, aquilo que foi identificando, vai pedindo perdão. Restaura-me, Senhor Jesus, né? Se você tropeçar, cair de novo, vai na cara dura, pede perdão, Senhor Jesus, pede força, cante hinos, louve ao Senhor, se encha com o Espírito Santo, como é dito, né? Cantando hinos, salmos, salmodiando a palavra, cantando hinos espirituais, hinos que são feitos, músicas são feitas em cima da palavra, porque é isso que é espírito e vida, é isso que vai te fortificar, é isso que vai te levar para cima, amém? E o Senhor Jesus vai fazer todas as coisas, glória a Deus.